Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Bom dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa paz envolva sua casa, sua vida, sua família, com toda sorte de bênçãos. Para quem não me conhece, eu me chamo Alessandra. Sejam todos bem-vindos. Coloque aqui nos comentários de que país, que cidade, que região você está nos assistindo. Porque eu gostaria de te conhecer, eu gostaria de interagir com você nesta manhã de devocional. 1 minuto, nós tiramos um tempo para estarmos na presença do Senhor, para estarmos meditando nessa palavra que nos alimenta espiritualmente. Então já peço agora mesmo que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Isso nos ajuda bastante a alcançar pessoas através da palavra do Senhor. Também deixe aí seu like também e compartilhe com outras pessoas a palavra de Deus. Seja um canal de bênção, deixa Deus te usar grandemente. Então abra agora mesmo seu coração para receber a palavra do Senhor, que está lá no livro de Mateus, capítulo 14, e vamos ver do versículo 20. Vamos ver do versículo 28 e o versículo 29. É uma história que todos nós conhecemos, uma história onde fala que Jesus anda por cima do mar. E diz assim a palavra do Senhor. E respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, por cima das águas. E ele disse, ele quem? Jesus Cristo respondeu a Pedro, dizendo o seguinte: vem, Pedro. E descendo do barco, Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Veja aqui que ao Jesus Cristo chamar Pedro, a palavra que vai dizer que Pedro, ele desceu do barco. Muitas das vezes nós temos que descer do barco. Eu aprendo muito com essa história de Pedro. Muitas das vezes tem pessoas que criticam muito a Pedro, mas Pedro, ele tem muito aqui nesses versículos o que nos ensinar. Porque Pedro, mesmo sendo ele assim, ele teve iniciativa, ele teve coragem de descer do barco. E quantas das vezes nós temos essa coragem que Pedro teve de descer do barco? Alessandra, que barco é esse? Muitas das vezes nós temos que abandonar certas coisas na nossa vida que nos prende de viver o sobrenatural com Deus. Você tem que meditar aí e ver o que é que está te prendendo de você viver o sobrenatural com Deus. O que é que está te amarrando? O que é que está te prendendo para que você não veja, que você não rompa, que você não prospere, que você não viva o sobrenatural com Deus? Porque aqui, Pedro, ele foi audacioso. Pedro, ele foi corajoso. Muitas das vezes nós estamos acomodados na nossa zona de conforto. Mas para que nós venhamos viver esse sobrenatural com Deus, nós temos que sair desse conforto. Tem pessoas que elas só vivem de ouvir história de outras pessoas. Mas você e eu temos que aprender a viver nossas próprias histórias, nossas próprias experiências com Deus. E foi isso que Pedro fez. Ele não quis só viver de ouvir experiências de outras pessoas, mas ele quis viver experiências sobrenaturais com Deus. E para isso nós temos que descer do barco. Para viver experiências com Deus, nós temos que romper. Nós temos que descer do barco, nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que sair, nós temos que ter iniciativa para ter experiências sobrenaturais com Deus, para que nós não venhamos ser só ouvinte, mas que nós venhamos ser também praticantes, para que nós também venhamos ter essas experiências com o Senhor. Temos que sair do raso, para que nós venhamos andar sobre as águas, como fez Pedro, para que nós venhamos andar sobre essas águas, que são as dificuldades, que são as situações adversas nas nossas vidas, que são os problemas, que são as tempestades, que são as angústias, depressão, ansiedade, tristeza,
tristeza. Muitas das vezes você está desanimado pelas circunstâncias da vida. Você tem que largar o barco. Temos que aprender com Pedro. Temos que descer desse barco, muitas das vezes, para viver o sobrenatural com Deus. E é isso que eu aprendo. Mesmo lá no finalzinho desse versículo, onde Jesus vai dizer que homem de pouca fé, porque no momento que Pedro, se você for olhar o contexto histórico, no momento que Pedro estava ali andando sobre o mar, sobre a água, ele conseguiu até andar, mas depois ele olhou as circunstâncias ao seu redor. Ele temeu por causa do vento. Então, muitas das vezes é isso que acontece conosco. Nós estamos bem, andando sobre o mar, andando sobre as dificuldades da vida, mas a gente, muitas das vezes, afunda porque nós queremos olhar ao nosso redor. Nós queremos olhar o que passa ao nosso redor e acabamos nos distraindo, acabamos nos desfocando de olhar e tiramos os olhos em Jesus. Em vez de olharmos somente para Deus, para que nós venhamos ter foco de andar sobre essas dificuldades, sobre essas situações, acabamos tirando os olhos de Deus e desfocando, distraindo, e acabamos olhando ao nosso redor. E assim, quando nós olhamos ao nosso redor, olhamos as circunstâncias que estão ao nosso redor, nós afundamos. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro estava indo bem. Até um certo momento, a palavra vai dizer que ele estava andando sobre o mar, as águas. Ele andou sobre as águas. Mas vindo o vento forte, como vai dizer a palavra, ele se distraiu. E quantas das vezes você está indo bem sobre essas circunstâncias, essas dificuldades, andando sobre essas circunstâncias, e aí bate o vento forte. E aí bate o desespero, porque você se distraiu com aquilo. Com o vento forte, você acabou se distraindo. Aí você vai e afunda. Então, temos que aprender, mesmo nesse versículo aqui, com Pedro, que nós venhamos não nos distrair, mas que nós venhamos focar em Deus, naquele que é o autor e consumidor da nossa fé, aquele que nos sustenta, aquele que nos levanta, aquele que nos dá força, aquele que nos restaura todos os dias para que nós venhamos andar sobre essas águas, para que nós venhamos andar sobre essas dificuldades, que nós não venhamos olhar para as circunstâncias ao nosso redor, mas que nós venhamos olhar somente para Deus. Aleluia! Que versículo maravilhoso que nós aprendemos. Saia do seu conforto, porque Deus é um Deus de movimento. Ele só vai poder fazer algo na sua vida quando você der o primeiro passo, quando você tiver iniciativa, para que você venha romper. Você tem que sair desse conforto, desce desse barco, larga esse barco que te impede de andar sobre as águas, que te impede de tu viver o sobrenatural com Deus. Aleluia! Temos que largar o barco, temos que sair do raso para que nós tenhamos experiências com Deus na nossa vida. Aleluia! E eu termino aqui o meu devocional. Espero que você foi abençoado grandemente. Estarei orando por você. E se você gostou, não esquece, compartilha com outras pessoas a palavra do Senhor, porque essa palavra pode abençoar muitas pessoas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que você agora mesmo feche seus olhos por reverência ao Senhor, que vamos orar. Querido Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de devocional que nós ouvimos a Tua palavra, Pai, nós entendemos a profundidade desse versículo. Nós entendemos que para poder vivermos os sobrenaturais contigo, nós temos que abandonar, nós temos que sair do barco, Pai. Senhor, dai-nos um espírito de ousadia, dai-nos um espírito de coragem, dai-nos, Senhor, um espírito de iniciativa, Pai, para que nós venhamos descer do nosso barco, para que nós venhamos sair do raso, para que nós venhamos romper e para que nós venhamos ter fé e força, coragem, para que nós venhamos andar sobre as águas, andar sobre as dificuldades na nossa vida, andar sobre as circunstâncias que nos
nos bate em nossas portas. Pai amado, Pai querido, eu quero colocar, Senhor, diante da tua presença, cada pessoa que entrou neste canal, cada pessoa, cada família, Senhor, que nos segue. Senhor, Pai amado, eu quero colocar as pessoas que estão inscritas nesses canais, para que, Senhor, venha visitar, Senhor, cada um deles, para que eles possam ver, para que eles possam sentir o sobrenatural, Pai amado, Pai querido. Visita, Pai, que o Senhor venha prover nas suas vidas, que o Senhor venha visitar sua família, sua casa.